Analisaremos neste mini documentário a conformação da sociedade palaciana fenícia. Ademais, analisaremos a conformação dos nexos constitutivos das primeiras cidades-estado, margeadas à costa mediterrânea. Avaliaremos seu modo de produção e a conformação daquilo que viria a ser chamado de talassocracia. Os fenícios não consideravam a si mesmos fenícios, mas sim uma série de povos aparentados oriundos da região geográfica situada na Península Árabe. Estes consideravam a si próprios, portanto, semitas cananeus. Os primeiros genos fenícios se subdividiram em tribos, e as tribos, por sua vez, se subdividiram uma vez mais em frátrias. Cada frátria fenícia era, portanto, uma frátria aparentada semítica. Tinha seu respectivo patriarca, o qual a capitaneava, e desta forma os primeiros fenícios se fixaram primeiro em Canaã, para em seguida, através de fluxos rotatórios, engendrarem um novo êxodo humano, esporulando para a costa mediterrânea. Por lá, os fenícios se fixam por volta do ano 4000 a.C. e erigem suas principais cidades-estado. A costa marítima, situada a noroeste da região do Levante, situa-se onde hoje se encontra a atual Síria e o Líbano. Nestes termos, os fenícios, devido à pressão beligerante de uma série de potências da Era do Bronze, migraram em frátrias consecutivas para a costa mediterrânea. Saíram da atual Palestina, portanto. Esta faixa de terra era íngreme e escarpada, rodeada por montanhas e por formações rochosas e cortantes de calcário. O clima é também marcado pelo intemperismo. O solo deveras infértil e com raros veios aquíferos. Este solo é impróprio para a prática da agrimensão. Este solo demasiadamente pedregoso era impróprio, portanto, para o cultivo em larga escala. No entanto, o mar oferece aos fenícios todas as benesses das quais precisavam para desenvolver sua civilização palaciana e cosmopolita, inerente a uma viçosa atividade comercial. Cidades autônomas entre si, cada uma com seus respectivos reis e governantes de província. Ademais, os fenícios seriam os responsáveis pelo regime de colonato transoceânico, copiado e identificado pelos gregos vindouramente. Tal regime de colonato lhes permitiria fundar uma série de colônias ao norte da África, ao sul da Espanha e em inúmeras ilhas mediterrâneas e cicládicas, sendo suas principais cidades aquelas situadas na costa leste do Mediterrâneo, Sidon, Biblos e Tiro. A cidade de Sidon teria sido parcialmente arrasada durante o século XII a.C. Fora atacada por desordeiros denominados na literatura como Rabirus. Os Rabirus eram egressos do modo de produção asiático e também fugitivos da escravidão compulsória de guerra. Os Rabirus teriam somado esforços aos filisteus, um povo do mar rutinador e razíaco, o qual levou à hecatombe não somente cidades como Sidon, mas também a cidade de Ugarit e a cidade hitita de Hatusa. Os Rabirus, portanto, eram desordeiros marginais, compostos por expatriados debelados, todo tipo de lumpenproletariado bronzeo, o qual saqueava as cidades do Oriente Próximo. O termo fenício tem sua origem na Grécia. Remete a fônix, aqueles que se trajam com a cor púrpura. Logo, para seus arquirrivais, os gregos, os fenícios são um povo do mar que veste púrpura. Estes ficariam também arquiconhecidos por serem os aprimoradores da náutica, por inventarem os primeiros birremes da antiguidade clássica, com potencial naval de transpor as colunas de Hércules, ou seja, o Estreito de Gibraltar. Também ficariam conhecidos pela implementação das primeiras naves de grande porte, pela
posição privilegiada e por terem feito do intercâmbio naval a força motriz e vital de sua civilização. Os fenícios desenvolveram uma aptidão espontânea para a navegação, afirmaria Brodel. Insumos exportados eram manufaturados de luxo, fizeram incenso, vidraçaria, púrpura tíria, oriunda do murex, o papiro de alta qualidade e algumas bebidas como o vinho. Em decorrência da atividade comercial, os fenícios desenvolveram um alfabeto, qual serviria de matriz para a escrita grega ou ático-jônico e, vindouramente, o grego serviria como substrato para o latim. A cidade de Byblos fora a mais antiga das 3 grandes cidades. Esta remonta ao ano de 3200 a.C. Byblos chamava-se originalmente Garbaal. Fora apelidada de Byblos pelos gregos, os quais requisitavam os papiros de Garbaal. Estes papiros eram superiores até mesmo aos papiros produzidos no Egito, pois com a resina de bétula e com uma prensagem superior tinham uma qualidade muito além daquele papiro obtido no delta do Nilo. Logo, Garbaal ficou conhecida dentre os gregos como a terra dos livros e do papiro, sendo livro em grego ático-jônico biblion. Logo, Garbaal ou Gebal ficaria conhecida como a cidade de Byblos. A cultura fenícia era deveras cosmopolita, possuía um sincretismo religioso arraigado. Os fenícios da Era do Ferro demonstram uma maior interculturalidade do que aqueles da Era do Bronze. Os fenícios da Era do Bronze ainda estavam marcados pelos dogmas dos antigos patriarcas. Eram politeístas e de seu culto destacam-se deidades como Baal, deus bovino cananeu, e Tanit. Os ritos fenícios causaram ojeriza a seus primos semitas, os hebreus, os quais no Velho Testamento tratam de demonizar seus deuses. Ademais, suas práticas ritualísticas, mercantis e seu estilo de vida citadino. As cidades de Sodoma e Gomorra, aniquiladas pela ira divina do colérico Jeová, eram cidades de costumes fenícios. Os fenícios são arquiconhecidos por engendrarem uma forma de prostituição sagrada, sobretudo nos templos de Baal, onde aspirantes a sacerdotisas eram prostituídas e possuídas pela entidade Baal, passando noites em orgias templárias na cidade de Tiro. Outro aspecto controverso são os sacrifícios que envolviam recém-nascidos. Estes sacrifícios eram destinados à deidade Baal. Os sermões de celebração nas montanhas, que eram locais sagrados que envolviam as cidades, e as oferendas de comida e vinho aos ídolos de bronze e ouro, retratados no Velho Testamento, também são objetos de controvérsia e algo muito criticado entre as sociedades hebraicas. O modo de produção fenício é um modo de produção que se mostra como sendo herdeiro do modo de produção asiático. Mas os fenícios, ao invés da agrimensão, deram lugar à pastorícia de ovinos, caprinos e pequeno gado. Ele contém nuances da tributação do escravismo antigo e elementos também da servidão de cariz asiático. Por modo de produção asiático, entende-se uma forma de sócio-reproduzir a imediatidade da sociedade palaciana do Antigo Oriente Próximo por intermédio da dilapidação de mais trabalho calcado na servidão de cariz asiático, como coloca Marx nos seus Grundrisse. O servo do Antigo Oriente Próximo presta serviços compulsórios, aquilo que a literatura chamaria de corveias reais e nobiliárquicas, executando obras públicas, serviços de agrimensão, construção de diques, represas, barragens e também a atividade pastoril ou pastorícia, como no caso dos fenícios. O modo de produção asiático é calcado na figura do templo como repartidor da ração, sendo o templo e os zigurats grandes celeiros. O templo faz a conexão entre o divino e o terreno, e o Ensi, Patesi ou Faraó, representa um deus
encarnado na imanência. É assessorado também por uma camada sacerdotal, por uma burocracia guerreira. Existe a tributação das cidades circunvizinhas, a qual se dá por intermédio do imperialismo e da ocupação militar terrestre, mas também pela coerção e submissão naval, o qual se dá por intermédio das galeras de guerra, esquadras ou marinha, compostas por liburnas e birremes, naves de grande porte que aterrorizam as formações cicláudicas do Egeu, mas também cidades-estados situadas na costa leste do Mediterrâneo. Os fenícios eram uma grande potência naval e darão origem àquilo que chamamos de sociedade cartaginesa, a qual chegará a rivalizar com Roma no interim das guerras púnicas. Ao longo da Era do Ferro, foram também os fenícios vassalos de outras potências médio-orientais, dentre estas os assírios e mais tarde os aquemênidas. As classes dominantes fenícias conformavam uma corte palacial, composta por vizires, conselheiros dos déspotas de cada cidade. Haviam também os governantes de província, marinheiros e navegadores de alta patente, comerciantes riquíssimos, sacerdotes de Baal e uma aristocracia palacial guerreira que também aconselhava cada monarca. Abaixo estavam os artesãos periecos, os metecos estrangeiros, os quais chegavam a Tiro, Sidon e Biblos, oriundos de outras regiões da Ásia e também da Anatólia, sobretudo durante o período da Era do Ferro, que é marcado pela invasão dos povos do mar. Abaixo destes estavam os servos por dívida e também os escravos feitos nas guerras ou nos saques transoceânicos que os fenícios perpetravam. Seria uma incongruência histórica se de grandes e primeiros navegantes não fossem também os fenícios os primeiros piratas organizados em cidade-estado, patrocinados por sua realeza.